Pessoal, então agora eu quero fazer uma passagem, né, do Maser para o laser, né? Então o Maser de amônia, tá certo? O Maser americano, e você tinha um truque para que todas as moléculas de amônia entrassem na cavidade no estado excitado. Isso aí é possível com amônia, mas se você pega em outros cristais, vidros dopados, isso é impossível fazer. Então a gente precisaria tentar idealizar um sistema atômico que fosse possível, tá certo, de você construir um Maser de luz, que é o laser. Você tem absorção, tá? Você tem um sistema no estado fundamental, jogou um fóton, ele vai para o estado excitado, não tem nenhum problema. Depois que ele está no estado excitado, ele vai querer vir para o estado fundamental, você tem a emissão de um fóton, que é a emissão espontânea, tá legal? A outra coisa é o que o Einstein tinha proposto, tá? De o sistema estar no estado excitado, tá? E quando você joga um fóton que tem exatamente essa energia, né, esse sistema vem para o estado fundamental e emite um fóton. Tá? E aí você teria dois fótons. A grande vantagem de você fazer essa amplificação, né, é que esses dois fótons são iguais. Um foi gerado pelo outro. Tá? E aí foi desenvolvido o Maser, já conversamos. Agora vamos pensar como é que a gente pode desenvolver o laser, né, que é um amplificador de luz. Tá? As ideias são as mesmas, mas a gente precisa pensar agora em idealizar um possível sistema atômico, para que a gente corra atrás de confeccionar um laser. Tá? Então, a ideia é passar do Maser para o Maser óptico, que é o tal laser. Tá? Então é o seguinte, como é que é o Maser? Só para relembrar aqui, você aquecia a amônia, né? Ela começava a caminhar aqui, tinha moléculas de amônia que estavam no estado fundamental, moléculas de amônia que estavam no estado excitado, você conseguia separar através da aplicação de um campo elétrico e essa amônia entrava nessa cavidade. Você jogava um pouquinho de micro-onda aí, essa amônia vinha para o estado fundamental, emitia um fóton de micro-onda e estimulava as outras a irem para o estado fundamental e você tinha uma emissão coerente de micro-onda que você podia utilizar isso para fazer qualquer coisa, por exemplo, um relógio. Tá? Então isso aqui é o Maser. O laser é uma coisa parecida. Você tem uma fonte de bombeio, tá certo? Que pode ser luz, corrente elétrica, que vai excitar o sistema atômico. Aqui a fonte de bombeio da amônia era calor. Você aquecia, jogava a amônia para o estado excitado aquecendo. Você vai ter que ter um meio ativo, pode ser um cristal, pode ser um gás, que aqui no caso era a amônia, tá certo? E você precisa da cavidade. Agora, aqui era uma cavidade de micro-onda, agora aqui a gente vai ter que ter uma cavidade óptica, mas é a mesma coisa. Então a gente precisa idealizar um sistema atômico onde seja possível se fazer esse tal laser. Então vamos lá, vamos começar a pensar nessas coisas. Vamos pegar um sistema de 2 níveis que nós já discutimos, tá? Então é o seguinte, eu tenho um coeficiente de absorção, no sistema atômico de 2 níveis, e tenho um coeficiente de emissão. E essas duas coisas são iguais. Quando um fóton vem para o estado fundamental, esse cara vai para o estado excitado. Então isso aí, em princípio, né, um laser não operaria assim. Por quê? Porque quando esse cara vai para o estado fundamental, desde ele excitar um outro, ele vai jogar para o outro para o estado excitado. Cristais, é difícil você conseguir fazer o mesmo truque que o Townes e o Basov fizeram na amônia e no fluoreto de césio. Tá? Aqui a gente vai ter que idealizar um outro sistema atômico. A gente não consegue fazer, por exemplo, um laser de neodímio, que eu vou falar futuramente para vocês, separar quem está no estado fundamental e separar quem está no estado excitado. Então seria bom a gente começar a pensar em diferentes sistemas atômicos, para que a gente possa caminhar na direção de fazer o nosso laser. Vamos pensar num sistema de 3 níveis agora. Então aqui eu tenho a absorção de um fóton. Vamos idealizar isso. Vamos pensar que esse cara vem para esse outro estado aqui, mais de baixo aqui. Rapidamente, o tempo de vida aqui é curto. Ele vem para cá gerando calor, por exemplo. E daqui para cá, ele vem para o estado fundamental. Essa mesma energia pode jogar um cara para cima também. Tá? Para mim tentar minimizar esse efeito aqui, eu teria que ter pouca gente aqui. Então eu teria que tentar encontrar um sistema em que esse tempo de vida do nível N3 fosse longo. Então, eu preciso encontrar um sistema que o tempo de vida do nível N3 seja longo. Se o tempo for longo, eu vou ter muita gente nesse estado e pouca gente aqui. Eu vou continuar tendo isso, mas vai ser menos eficiente. Então, isso aqui é um sistema possível. Será que dá para idealizar um sistema melhor que esse, né?
se eu pensar nessas coisas dos tempos de vida, esse tipo de coisa, vamos tentar pensar um sistema de 4 níveis. Aqui eu tenho os decaimentos que eu já coloquei, tá? Então eu vou excitar o meu sistema aqui, tá? Com o fóton, vou jogar ele para esse estado, tá? Ele vai relaxar rapidamente para cá. Eu já vou usar esse truque aqui de pensar num sistema que tenha um tempo de vida longo, porque eu quero muita gente aqui, tá? Vão ficar muitos átomos nesse estado. E aqui eu já estou pensando, né, em colocar uma coisa com tempo de vida curto, que chegou aqui e relaxa para cá. Então, quando esse cara chegar nesse estado, você tem a emissão de um fóton. Mas eu não vou ter esse processo de absorção. Por quê? Porque esse tempo aqui vai ser muito curto. Então, rapidamente ele vem para esse estado. E aí eu não tenho esse processo, tá? Quando eu falo de tempo longo e tempo curto, estou pensando em coisas, por exemplo, na faixa de microsegundos, centenas de microsegundos para cá, e na faixa de picosegundo para tempo muito curto. Então, realmente, a população aqui é muito, muito baixa. Então, a gente tem uma ideia de como construir um sistema atômico ideal para fazer o nosso laser, que seria um sistema desse tipo aqui, tá? Onde eu não tenho essa absorção. Isso aqui, tá? Então vamos tentar procurar um sistema desse tipo. Mas antes vamos discutir um pouco de que característica essa emissão laser teria, tá? Então é o seguinte, fontes de luz. Eu tenho fonte incandescente, aquela lâmpada antiga, a lâmpada do Thomas Edison, tá? Isso emite luz de todas as cores. Tá? Eu tenho as lâmpadas fluorescentes, que é devido a uma transição atômica, e tenho a luz do LED, que também já falei para vocês como é que funciona um LED. E tenho essa fonte, essa nova fonte que eu estou tentando construir, que seria o laser. Tá? Então é o seguinte, uma lâmpada incandescente, uma lâmpada dessa de lanterna, né, dessas lanternas antigas, ela emite todas as cores. E uma outra coisa é o seguinte, cada foto referente a cada cor não tem um nada a ver com o outro. Então eles não são fótons coerentes. O campo elétrico não oscila em fase. Tá? Eles estão oscilando de maneira randômica. Tá? Eu posso tentar reduzir esse espectro luminoso, por exemplo, colocando um filtro na frente da minha lanterna. Quando eu coloco um filtro, eu vou ter só luz vermelha. Mas mesmo assim, essa luz vermelha não é coerente. Cada fóton é emitido com uma relação de fase completamente aleatória. Qual é a vantagem do laser? A vantagem do laser é o seguinte, é que um fóton, o sistema atômico, ele sofre a influência de um fóton gerado nessa cavidade. Então todos os fótons começam a ser oriundos de um único fóton, tá certo? E aí essa luz é altamente coerente. Essa é a grande vantagem. A outra vantagem é que o feixe é muito direcional, é muito fácil você focalizar. Então, o que significa laser? Laser significa amplificação de luz por emissão de radiação estimulada. Então, a mesma coisa, como eu amplifiquei micro-onda, eu posso amplificar luz, tá certo? Na região do visível. E nós já sabemos que é a mesma coisa, micro-onda e luz é a mesma coisa. São descritas pelas mesmas expressões, que são descritas pelas mesmas conjuntos de equações, que são as equações de Maxwell. Só tem que uma está em micro-onda e a outra está na região do visível. Como é que eu posso... O que eu preciso para construir o laser? Tá? Então, a primeira coisa que eu preciso de um meio ativo. Tá? No laser, usar amônia, por exemplo. Aqui, para a construção de um laser, eu posso usar ou um gás, ou um sólido, ou um líquido. Né? Isso é uma coisa que a gente vai ver futuramente. Eu preciso de um mecanismo de bombeio. Lá no laser, eu aquecia um pouco a amônia. Aqui, se for um cristal, se for um vidro, eu vou utilizar como mecanismo de bombeio, como mecanismo de jogar o sistema do estado fundamental para o estado excitado, por exemplo, luz. Se for um gás, corrente elétrica, ou posso usar até uma reação química. Existem lasers em que você mistura 2 gases e se forma uma nova molécula já no estado excitado. E também vou precisar, né, de uma cavidade. A mesma coisa lá na micro-onda. A cavidade são esses 2 espelhos aqui, onde eu vou ter um totalmente refletor e um parcialmente refletor. Né? E qual é a ideia? A ideia é que a luz fique oscilando aqui dentro e derrubando todo mundo que está no estado excitado. Né? Passou aqui, convido o cara para vir para cá e saem cada vez mais fótons e vai saindo fótons aqui. O efeito da cavidade, pessoal, é similar a uma microfonia.
Quando você fala no microfone, o que acontece? A sua voz é amplificada e você tem várias frequências da sua voz. Quando começa a acontecer a microfonia, o som vai do alto-falante, volta no microfone. Existe um sistema de filtragem devido às curvas de resposta do amplificador, do microfone e do alto-falante. E esse sistema faz um zumbido numa frequência única. E isso aqui é que é o efeito da cavidade. Então, a cavidade é extremamente importante para a construção de um laser. Então, pessoal, agora vamos pensar, né, como nós vamos construir, ou como vamos descrever como foi construído o primeiro laser. Então, muito obrigado e até a próxima.